Graça e paz a todos. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Nós vamos dar continuidade ao segundo módulo da nossa Escola Bíblica Dominical. Agora, voltado para um curso que é a continuação de um dos módulos anteriores, Atos de Transformação, parte 2. Nós estamos estudando, no decorrer dessa jornada, o livro de Atos. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a expansão da igreja a partir do momento em que os apóstolos, em que as pessoas que pregavam o Evangelho entenderam que essa mensagem, essa boa notícia, não é apenas para os judeus, mas são para os gentios também. Os textos que nós vamos nos basear hoje são Atos, capítulo 10, capítulo 11 e capítulo 12. Então, se você quiser acompanhar, deixar sua Bíblia aberta aí nesses textos bíblicos, acredito que será de grande valia para a nossa aula frutificar de acordo com a maneira que Deus deseja a nós. Nós vamos conversar hoje sobre a transição desse entendimento, porque até então os apóstolos, as pessoas que destinavam as suas vidas para pregar o Evangelho naquela época ainda não entenderam que a palavra de salvação era para todos. Eles acreditavam que somente os judeus eram dignos de salvação, que somente os judeus poderiam receber a mensagem de arrependimento pelos pecados dada através do Senhor Jesus Cristo. Até esta parte do texto, até Atos capítulo 10, esse era o entendimento. A salvação e a mensagem de arrependimento era apenas para os judeus. E nós vamos conversar hoje sobre um pouco dessa transição, desse entendimento, dessa filosofia, onde a partir do apóstolo Pedro, eles começaram a entender que a salvação também pertence aos gentios. Na verdade, os gentios aqui é todos os outros povos que não eram judeus. Então, em outras palavras, podemos dizer que a salvação e a mensagem de arrependimento pelos pecados é para todos, para todas as pessoas. E a salvação é para todos aqueles que creem e verdadeiramente entregam a sua vida para Jesus. No capítulo 10 de Atos, Pedro ele estava hospedado na casa de Simão, uma pessoa que trabalhava com couros e morava em Jope, perto do mar. Cornélio, um homem muito importante, ele teve uma visão. Ele era um homem temente a Deus, buscava a Deus e dava esmola aos pobres. E no meio de uma das suas orações, por volta das 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Um anjo foi até ele e disse assim: olha, você precisa mandar servos até Jope para buscar Pedro. E quando ele chegar aqui, você entenderá a mensagem que eu te dei. Cornélio interpretou isso como uma resposta, porque o anjo havia dito: olha, as suas orações e as suas petições e as suas boas ações chegou até o Senhor e Ele deseja responder. Então ele mandou 2 pessoas até Pedro. Enquanto essas pessoas estavam indo buscar Pedro em Jope, Pedro estava hospedado na cidade de Simeão e ele, enquanto esperava a refeição, estava com muita fome e subiu para orar, subiu até o terraço da casa para orar. E Deus deu uma visão a ele. Nessa visão, um tecido descia do céu e nesse tecido tinha qualquer tipo de animais, as várias diversidades de animais, e o Senhor diz a Pedro: Pedro, mata e come. Mas Pedro, no capítulo 10 de Atos, disse: eu não posso de maneira nenhuma comer algo que é impuro. E o Senhor disse assim: não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. E aí o lençol voltou para o céu e a visão terminou. E Pedro ficou confuso e começou a refletir: o que será que isso significa? Então o Senhor disse a ele: olha, 2 homens vão chegar até a casa de Simeão e vão te procurar, e você deve ir com eles. E assim aconteceu, queridos. Naquele mesmo horário, aquelas pessoas bateram na porta da casa de Simeão e de Simão e disse: nós estamos à procura de Pedro. E Pedro disse assim: eu sou aqueles que vocês procuram. Então Pedro foi com eles até a casa de Cornélio. Ao chegar lá, Pedro acha estranho, porque não era normal um judeu habitar numa casa de um gentio. Isso, na verdade, pela lei judaica, era considerado errado, contra a lei.
Mas quando ele viu o que o Cornélio disse a ele disse assim: olha, eu estava orando e o anjo do Senhor disse para eu te buscar. Ele entendeu a visão naquele momento, porque ele disse assim: eu realmente não posso dizer que é impuro aquele que Deus disse que é puro, aquele que Deus purificou. E ali a história conta que ele pregou a mensagem a Cornélio e a sua família. Eles aceitaram a Cristo e o Espírito Santo desceu sobre eles e eles foram batizados. Essa notícia, no capítulo 11 de Atos, chegou aos ouvidos dos apóstolos, chegou ao ouvido dos conservadores da igreja em Jerusalém. E eles começaram a questionar Pedro: mas é contra a lei, você não devia estar na casa de gentios. E Pedro contou aquela história a eles, que o Evangelho alcançou aquela família e que eles foram batizados pelo Espírito Santo, que eles receberam o Espírito Santo e foi batizado. Aquelas pessoas então entenderam: a mensagem de arrependimento não é só para os judeus, mas é para todos. A partir daí então, houve-se um entendimento que o Evangelho devia ser pregado a todas as nações, a todas as pessoas, a alcançar o maior número de pessoas possível. Então se iniciou a expansão da Igreja do Senhor. E essa expansão se iniciou na cidade de Antioquia. A partir do capítulo 20, diz que algumas pessoas, discípulos desses ensinamentos de Cristo, começaram a pregar em Antioquia apenas para os judeus, mas havia uns que pregavam também aos gentios. E a história conta que muitos se arrependeram de seus pecados e começaram a seguir esses ensinamentos de Jesus. É interessante porque a cidade de Antioquia foi um cenário perfeito para a expansão da igreja, porque era uma cidade portuária, então havia uma diversidade de cultura e de pessoas de diversas regiões ali. Era uma cidade que tinha aproximadamente uma população de 500 mil pessoas, uma cidade cosmopolita, ansiosa pela ação do Espírito Santo, ansiosa pela ação do Evangelho de Cristo. E a Igreja do Senhor, a partir dessa nova filosofia, começou a crescer ali, onde a mensagem era pregada aos judeus e também aos gentios. E o mais interessante ainda é que em Atos capítulo 8 conta a história do martírio de Estevão. A partir desse momento, vários discípulos dos ensinamentos de Jesus, com exceção dos apóstolos, se dispersaram. E por onde eles passavam, eles pregavam o Evangelho. Então, a Igreja do Senhor começou a se expandir. Mas na cidade de Antioquia, devido ao fato deles entenderem que começou-se ali um processo onde a mensagem do Senhor era pregada aos gentios e também aos judeus. Ou seja, era uma mensagem de arrependimento para todos. O movimento do Evangelho ele cresceu de uma forma geográfica e cultural, onde uma cidade havia uma diversidade muito grande de culturas, muitos foram alcançados pelo Senhor Jesus. A história continua contando e diz que essa missão, essa expansão da igreja, ela foi confirmada por Barnabé. A notícia desse movimento chegou até a igreja de Jerusalém e com o intuito de não só ver se estava tudo bem, mas talvez de alimentar a fé dessas pessoas, a igreja de Jerusalém manda não um apóstolo, manda Barnabé até Antioquia. E quando ele chega ali, ele vê o movimento, como aquelas pessoas receberam bem a palavra de Deus e a transformação através do Evangelho, ele fica tão feliz, ele fica entusiasmado com tudo aquilo e vê que mais e mais pessoas estão sendo alcançadas pelo Evangelho do Senhor Jesus. E isso faz com que ele procure Paulo. Então ele vai até Tarso e procura Paulo. Uma estratégia brilhante, porque Paulo era reconhecido como apóstolo dos gentios. Então o nome dado, a estratégia dele foi brilhante porque ele procurou uma pessoa que tinha conhecimento e experiência nisso. Então Paulo, através disso, a expansão da igreja do Senhor começa a crescer ainda mais. Porque Paulo também vai até Antioquia e ali ele e Barnabé começam o trabalho de expansão da igreja. Por um ano eles ficaram ali, fortificando aquelas pessoas, incentivando elas a continuarem firmes e permanentes nos ensinamentos do Senhor Jesus,
a igreja então começa a se fundamentar. E aqui a igreja, eu falo de todas as línguas, raças e nações, porque houve o entendimento que a mensagem de arrependimento do Senhor Jesus era para todas. No meio desse processo, a missão começou a ser autentificada pelas obras do Espírito Santo, pelas obras do Senhor, pelas boas novas. No versículo 27 do capítulo 11 do livro de Atos, diz que um profeta, Ágapo, ele começa a profetizar pelo Espírito Santo e ele então diz que haveria uma grande fome que viria sobre aquele império. E isso realmente aconteceu sobre o governo de Cláudio. A história conta que o reinado de Cláudio foi entre 41 e 54 depois de Cristo. Nenhum historiador registra uma fome devastadora. Eles registram apenas uma escassez que trouxe fome a muitas pessoas. Mas o intuito de Lucas ao dizer isso não era necessariamente confirmar a profecia de Ágapo, mas o intuito dele ali era fazer com que as pessoas tivessem uma reação positiva com relação a isso. Graças a esse testemunho, muitos da igreja primitiva na cidade de Antioquia mandaram recursos para a igreja de Jerusalém, uma igreja que realmente precisava desses recursos. Ou seja, as boas obras do Senhor começou a autentificar o Evangelho, a profecia, a ação positiva de doação dos seus bens para aqueles que precisam. A cidade de Antioquia, então, estava sendo transformada pela palavra do Evangelho do Senhor. Olha que maravilha, queridos, o poder impactante do Evangelho de Cristo. A partir do momento que eles entenderam que a mensagem de arrependimento é para todos, vidas foram transformadas. Que eu e você possamos ter o exemplo desses apóstolos nas nossas vidas. Precisamos entender que a mensagem de arrependimento não é só para mim, para você que já conhece Jesus, mas a mensagem de arrependimento é para todas as pessoas. E cabe a nós, como representantes de Cristo, como Paulo foi, como Pedro foi, falar do amor de Cristo para todas as pessoas, como eles fizeram. Não podemos deixar que nós possamos ser tomados por esse individualismo espiritual. Temos que entender que a mensagem do Senhor Jesus é de arrependimento para todas as nações. E precisamos começar a expandir isso. A igreja do Senhor precisa se expandir hoje, como se expandiu em Antioquia. Mas não houve apenas a expansão da igreja. Houveram oposições. No capítulo 12, descreve que Herodes Agripa I, ele começou a se opor à igreja do Senhor. Então ele prendia algumas pessoas, alguns cristãos, e os torturava. E ele via o quanto isso agradava aos judeus da sua cidade. Ele também mandou matar Tiago, um grande apóstolo de Cristo. E via como isso agradou os judeus, também mandou prender Pedro. E a sua intenção era com que Pedro fosse acusado pelos próprios judeus em uma jurisdição pública. Entretanto, ele foi preso exatamente na época da Páscoa. E nessa época era proibido alguém ser preso ou condenado. Então Herodes mandou que ele ficasse preso até a condenação. E um dia antes da sua condenação, o Senhor mandou um anjo para libertá-los. Nós vemos aqui então a expansão e a oposição. Uma história comum que se repete, porque em toda a história da igreja do Senhor Jesus, desde o povo de Deus, nós sempre vimos aqueles que auxiliavam para o crescimento, o mover de Deus na vida daquelas pessoas, mas também vimos a oposição do mundo, a oposição do diabo, a oposição do império das trevas, a oposição que ia contra a igreja. E até hoje nós vemos isso. Então nós temos sim a expansão, mas há oposições, assim como Herodes foi. Mas, queridos, Herodes foi derrotado, provando mais uma vez que as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja de Cristo. Porque por mais oposições que possam haver, oposições para que preguemos o Evangelho, o favor do Senhor, se estivermos nessa missão, sempre estará conosco. E Ele sempre nos provará que o Evangelho precisa ser pregado a toda criatura. E se nós tivéssemos fincados nesse projeto, fincarmos nesse propósito, nós vamos ver a ação do Senhor transformando a nossa nação.
como foi com aquela época. Sabe, um dia antes da sua condenação, o Senhor envia um anjo até Pedro. E antes disso, a palavra conta que a igreja da época se levantou fervorosamente em oração. Apesar de toda a oposição, a igreja não desistiu. E a palavra conta que um anjo libertou Pedro da prisão. E ele foi até a casa de Maria e se encontrou com os irmãos e houve grande festa. No dia seguinte, Pedro não foi encontrado e Herodes foi humilhado. Ele teve que sair daquela região. Mais uma vez, por mais que houve oposições, o Senhor provou que as portas da igreja prevalecerão para sempre, porque nós somos povo dele, escolhido por ele. A palavra continua contando que em um determinado momento, Herodes foi fazer um discurso e o povo glorificou. E porque ele não deu glória a Deus, Deus o feriu com uma terrível doença e ele morreu pelo seu próprio orgulho. Sabe, queridos, por mais oposições que se levantam à expansão da igreja do Senhor, a mim e a você, que somos igrejas do Senhor, não podemos desistir. Por mais difícil que seja, precisamos pregar o Evangelho do Senhor. Esse é o nosso propósito, expandir a igreja, como foi em Antioquia, como foi através do apóstolo Paulo. Essa é a nossa missão, que nós possamos fazer isso sempre, debaixo do propósito do Senhor. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor, que em nome de Jesus, nós possamos sempre estar firmes no propósito, na missão do Senhor. Deus, não permita que nenhuma oposição faça com que desistimos. Nós queremos ver a nossa cidade transformada pelo Evangelho de Cristo. Nós queremos ver a nossa nação transformada pelo Teu Evangelho, porque nós cremos que a mensagem de arrependimento é para todos e nós queremos ser canais de distribuição dessa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, é isso. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que o Senhor possa sempre nos firmar no propósito de entendimento de que a mensagem de arrependimento é para todos e possamos entender isso e começar a exercer o nosso chamado como cristãos de levar esperança e amor a toda criatura. Em nome de Jesus, que Deus abençoe você.